Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós começamos na terça-feira passada o Tempo Comum. Celebramos a primeira semana do Tempo Comum e agora estamos vivendo o segundo domingo do Tempo Comum. Terminamos o tempo do Natal, quando nós celebramos com toda a solenidade o mistério da encarnação, o Verbo que se fez carne, veio morar no meio de nós e nasceu para todos. E nós, pelo batismo, somos inseridos nessa história de salvação, somos enxertados em Cristo Jesus, fazemos parte do seu povo e somos chamados a ser sinais dessa salvação universal para todos. E agora, entre o tempo do Natal e o tempo da Quaresma, que vai começar no dia 22 de fevereiro, nós temos 7 domingos, né, do Tempo Comum, ou 7 semanas, se quisermos assim, e que nós começamos nessa semana que passou, a ser a primeira semana, e agora já o segundo domingo do Tempo Comum. A liturgia desse domingo tem vários aspectos, mas um aspecto, meus irmãos e irmãs, fala do chamado, do Senhor que passa em nossa vida e nos chama. Muitas vezes nós estamos apenas falando do chamado quando se trata das vocações especiais, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida consagrada, mas esquecemos que todos que são chamados a ser cristãos, todos que são batizados, têm uma vocação de seguir a Jesus Cristo e de ser sinal dele na salvação no mundo que vivemos e cada um da sua realidade. Portanto, a liturgia desse final de semana fala para todos nós dessa importância de vermos qual que é o nosso chamado e como é que nós nos sentimos chamados pelo Senhor para a nossa vida, para vivermos cada vez mais como cristãos, seguidores de Cristo e anunciadores dele. Estejam atentos porque significa de perceber os sinais, de estarmos aí também sendo seguidos para nós discernirmos nosso chamado e, consequentemente, temos uma vida nova daqueles que são chamados. Porque nós sabemos que uma das questões importantes que nós temos, inclusive, quando celebramos o batismo do Senhor, segunda-feira passada, lembramos um pouco que nós queremos cada vez mais viver a nossa vida caminhando, dando passos na iniciação cristã, e depois na perseverança e na catequese permanente em nossa vida, na formação permanente, mas aparece justamente essa importância de sermos seguidos, de termos aí alguém que nos ajude a perceber os sinais, que sejam aqueles que nos anunciam a boa notícia, que testemunham Jesus Cristo e, consequentemente, nós somos chamados a fazer o mesmo para os irmãos e irmãs. É que a palavra de Deus, entre outras coisas, quer nos colocar nesse final de semana. Vejamos, por exemplo, a leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42, fala justamente de João Batista, que estava pregando, né? E tinha 2 discípulos com ele. E ele apresenta, ele dá testemunho de Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Anuncia justamente aquele que, de uma certa forma, já era profetizado no Antigo Testamento e anuncia, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos que viram o testemunho de João seguiram Jesus, foram atrás de Cristo. Alguém deu testemunho, alguém apontou para Jesus e, consequentemente, aqueles que estavam motivados seguiram a Cristo. E aí Jesus pergunta a eles que estavam seguindo, o que vocês estão procurando, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, onde moras? Ou seja, onde é que você vive? Como é que nós queremos estar junto contigo? E a resposta é o vinde e vede. Meus irmãos e irmãs, há alguém que deu testemunho, que falou de Jesus. Existem aqueles que seguiram e foram atrás de Cristo e que falaram que queriam ficar com ele. E realmente
permaneceram com ele. Isso marca as suas vidas. Uma vez que se dá o testemunho, que dá a sua resposta, que se encontra com Jesus Cristo, marca a sua vida, a circunstância, o tempo, o momento de dar o seu sim. É o que nós ouvimos no Evangelho, né? Os discípulos que foram atrás de Cristo realmente foram ver e foram encontrar-se com aquele que é o Salvador, Jesus Cristo, e encontraram nele a vida, a tal ponto que isso marcou as suas próprias vidas. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, aparece que quem o encontra também o anuncia. André era um dos dois que tinha seguido a Cristo e tinha realmente encontrado com Cristo. Ele foi então à procura do seu irmão e disse-lhe: encontramos o Messias, o Cristo, e levou a Jesus. Ou seja, uma vez que há uma experiência de ter encontrado com Cristo, logo também se leva outra pessoa, levou o seu irmão, né, Simão, né, a Jesus, para encontrar-se com Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, Pedro. Portanto, meus irmãos e irmãs, é uma palavra que nós estamos ouvindo nesse final de semana, que fala dessa experiência do chamado, que deve ser para cada um de nós que segue Jesus Cristo, para que vive a vida cristã, assim como também os religiosos, os consagrados, os padres, mas também cada batizado. Como é que nós podemos contar justamente a nossa vida e a nossa vocação? Alguém que nos apresentou, alguém que testemunhou, nós que sentimos o impulso de seguir a Cristo, nós que o encontramos e vivemos com Ele e que, consequentemente, da nossa parte, nos tornamos também seus discípulos e o anunciamos aos outros, como no caso. André escutou de João Batista o testemunho de Jesus, sobre Jesus, seguiu a Cristo, o encontrou, e ele mesmo tornou-se, portanto, alguém que foi encontrar seu irmão para anunciar também Jesus Cristo a ele. Esse trabalho que se faz no coração de cada um de nós, justamente esse chamado e o consequente seguimento de Jesus Cristo e o anúncio, faz parte um pouco da dinâmica da vocação. Na leitura primeira desse final de semana, primeiro livro de Samuel, né, coloca para nós justamente a vocação de Samuel. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. Foi atrás justamente de Eli, pensando que fosse o sumo sacerdote, que fosse alguém do templo que tivesse chamado, mas não era. E aí ensinou: quando você for chamado, responda justamente: eis-me aqui, né? Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. E assim aconteceu. E aí, justamente, Samuel respondeu ao chamado do Senhor. Então, ele foi necessário para Samuel alguém que explicasse para ele que aquilo que ele estava sentindo, experimentando no seu coração, precisava ter uma resposta concreta sua. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que tanto no Evangelho como na leitura primeira, aparece a necessidade de alguém que esteja ao nosso lado, como introdutor, como catequista, como mestre, como irmão, que nos ajude a perceber o chamado e também nos ajude a responder esse chamado. E que, como consequência, né, temos testemunhos, pessoas que nos falam, temos gente quem nos ajuda a perceber aquilo que está no interior de cada um de nós, e, como consequência disso também, a generosidade de dizer o falai, Senhor, que teu servo escuta, ou seguir a Cristo para estar com Ele, e depois a consequência de viver a vida anunciando, proclamando Cristo Jesus aos seus irmãos, levando outras pessoas a conhecer a Cristo. É aquilo que justamente temos batido sempre isso, acho que precisaríamos falar muito mais ainda, que é a nossa missão permanente. Viver em estado permanente de missão é isso. É alguém que se encontrou com o Senhor e que depois vai levar outras pessoas a se encontrar também com Cristo nas diversas circunstâncias da sua própria vida.
Eu creio que alguns passos nós já demos. Eu creio que depois de um bom tempo de falar sobre o documento de Aparecida e essa missão permanente, que no começo o pessoal não entendia direito, mas acabou vendo nesse estado permanente de missão, de viver a missionariedade continuamente, constantemente, o que aconteceu justamente é que já começamos a pensar sobre isso. Começamos a ter no coração, na mente, essa missão permanente. Falta ainda descer à prática. Falta termos aí cristãos, católicos que praticam realmente essa missão permanente. Não só esporadicamente, não só sendo missionários de alguns eventos que também são importantes, mas de viver em estado permanente de missão. São passos que nós pedimos a Deus que possam ir acontecendo cada vez mais. Quanto mais nós encontramos com o Senhor, mais queremos também anunciar e levar as pessoas a encontrar-se com Jesus Cristo. É o dinamismo da missão e da vocação. Vocação e missão estão muito próximas um do outro. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, aqueles que seguem a Cristo são chamados, da sua parte, a também ter uma vida nova. O seguimento de Jesus, estar com Cristo, leva-nos a viver uma vida nova. E isso aparece na segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, desse final de semana, quando ele fala do corpo, que é templo do Espírito Santo. Ou seja, o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. E vós fostes comprados por um grande preço. E, portanto, vai lembrar Paulo, dentro de uma sociedade que também tinha todos os seus aspectos morais e imorais ali ao redor. Nós imaginamos que os tempos eram mais fáceis no passado, mas não eram, não. E Paulo vai dizer justamente que o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Que Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, depois aí a leitura continua falando, continua dizendo, lembrando para nós que nós, pelo fato de seguirmos a Cristo, de sermos seus discípulos e também seus missionários, também nós começamos a viver de uma nova maneira. Mesmo no meio de uma geração complexa, complicada, difícil, nós somos chamados a testemunhar um outro tipo de vida. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que os cristãos, ele tem diálogo com a sociedade, dialoga com todo mundo, e sabe que hoje, como no passado também acontecia, no mundo plural, porque no passado, quando os valores cristãos não tinham entrado ainda na sociedade, tinha sido de tudo, e depois, hoje, quando de uma certa forma se esquece dos valores cristãos, nós vamos ter no mundo muitas legislações permissivas, legislações que não condizem com a nossa vida, com nossos valores, mas nós somos chamados a estar no mundo, sabendo que temos essa pluralidade de situações, mas vivendo a nossa convicção, sem ter medo de dialogar com a sociedade, sem ter medo de estar junto à sociedade, mas vivendo a nossa identidade. E aí vem justamente a nossa formação, a nossa vocação. Chamados a estar com Cristo, somos chamados, consequentemente, a viver cada vez mais essa resposta positiva, generosa ao Senhor que nos chama e, ao mesmo tempo, dar testemunho que a nossa identidade no segmento de Cristo nos torna de tal maneira que nós somos chamados a ser sal, luz e fermento nesse mundo. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos ajuda a perceber a importância da nossa vida, da nossa caminhada. Nós que aqui no Rio de Janeiro nos preparamos para celebrar a festa de São Sebastião, estamos aí na trezena de São Sebastião, lembramos da figura desse grande santo, que testemunhando Cristo acabou martirizado, como tantos mártires também, no passado longínquo e no passado recente, e também no presente temos tantos que dão a vida pela causa do Evangelho. Também o Senhor nos recorde isso, nos suscite em nós esses dons da convicção, da identidade, da nossa vocação, do chamado que nós temos, do testemunho que nós vemos e que somos chamados também a dar para os irmãos e irmãs, testemunhando em quem nós cremos e levando as pessoas a encontrar em Cristo a vida. E que essa vida se transpareça cada vez mais através do seu comportamento e da sua existência, da sua maneira de ser e de agir. Deus abençoe a todos, proteja e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.